A Hora do Pesadelo. Fred Krueger. Por que que a franquia está esquecida no limbo e esse seria o momento ideal para uma volta triunfante? Fica comigo e vamos analisar junto nesse vídeo. Fala, plantoneiras do Terror Verso. Alisson por aqui, tudo beleza? Tem tido pesadelos ultimamente? Recentemente, a gente teve a volta de algumas franquias de terror. A gente teve o retorno do Michael Myers, Ghostface, Pânico, e também do Chuck. Mas por que que o rei do pesadelo, o Fred Krueger, continua esquecido? Hollywood está perdendo uma oportunidade de ouro, tem dinheiro parado na mesa, e os fãs com certeza estão sentindo falta, estão órfãos de um vilão de personalidade. Fator tempo, um sono profundo. Considerando o ano de 2026, que nós estamos agora, a franquia da Hora do Pesadelo já está adormecida há 16 anos. O último filme da franquia foi em 2010, aquele que nós, fãs, tentamos esquecer, aquele com o Jack Earl Haley. Agora, se a gente for considerar com o Robert Englund, que é o lendário Fred Krueger da Hora do Pesadelo, a gente já tem um hiato de 23 anos, porque a última aparição dele foi em 2003, no Fred vs Jason. Se a gente parar para pensar bem, a gente tem uma geração inteira de adolescentes ou de adultos que não viu um filme novo do Fred Krueger. Muito tempo, né? Fazendo uma análise fria e crua, a nostalgia que vende muito está num ponto ideal de maturação. O renascimento do terror. A gente pode dar alguns exemplos que o mercado de filmes de terror quer isso. A gente pode citar como exemplo o filme do Halloween, que voltou, né, com a franquia em 2018, trouxe o Jamie Lee Curtis de volta, faturou 255 milhões de dólares e custou só 10. Ou seja, tem espaço para as indústrias lucrarem no segmento. A gente tem como exemplo o filme do Pânico, né, que se reinventou em 2022, 2023, né, e trouxe um roteiro metalinguístico bem inteligente. Isso prova que ainda tem espaço e que o público ainda se interessa por esse tipo de filme. E esse tipo de roteiro é algo que a Hora do Pesadelo sempre teve no DNA. Um outro ponto também que é importante é que a gente tem sucessos recentes, como por exemplo do Terrifier, que usa efeitos práticos, né, ou do Fale Comigo. A real é que o público atual está bem cansado daquele CGI ruim, aquela computação gráfica bem genérica. E uma volta do Fred Krueger pode ajudar muito, porque utiliza bem dos efeitos práticos. Os números não mentem. Por exemplo, um filme do Fred Krueger é retorno garantido, certeza. Se a gente considerar, por exemplo, o filme de 2010, que foi massacrado pela crítica, teve uma nota baixa no Rotten Tomatoes, teve um custo aproximado de produção de 35 milhões de dólares e faturou de 115 a 117 milhões em bilheteria. Ou seja, mesmo quando o filme é ruim, ele dá retorno. Imagina se tivermos um Fred Krueger decente. Um outro histórico também é que a franquia em si, como um todo, faturou cerca de 450 milhões de dólares. E isso sem nenhuma correção. Se nós corrigirmos os valores, a gente está falando de uma franquia bilionária e que conta com um custo de produção baixíssimo comparado com os filmes de efeitos atuais. Os filmes de terror, se bem roteirizados, eles têm um baixo risco, porque o custo de produção é muito baixo, comparado com, por exemplo, a filme de super-heróis que a gente vê hoje, e o retorno é praticamente garantido. Considerando que o tempo já passou, que a gente está com essa franquia adormecida há muito tempo, que o efeito nostalgia tem vendido bastante recentemente, é o momento ideal para a gente ter um novo filme do Fred Krueger. Mas um dos problemas que nós enfrentaríamos, principalmente com os fãs saudosistas, seria a escalação do ator. Robert Englund, que foi o lendário Fred Krueger, hoje já tem 78 anos. Então, muito provavelmente, a gente contaria com uma renovação e um novo ator no papel. Eu falo aqui como um fã da franquia. Eu assisti, por exemplo, 2, 3 vezes cada filme do Fred Krueger, gosto de todos eles, claro, alguns mais, outros menos, mas eu entendo que tem espaço no mercado hoje, o custo de produção é baixo e é retorno garantido. E pode também dar uma sobrevida e renovar a franquia por muitos anos, apresentando o personagem para uma ou talvez até 2 gerações que nunca viram o Fred Krueger, a não ser numa postagem, no Google ou em filmes retrôs. Agora eu quero te perguntar, se lançarem um novo filme do Fred Krueger, você iria no cinema assistir? Eu, com certeza, iria. E, mesmo assim, quem você acha que poderia ser um bom ator para interpretar o Fred Krueger nos cinemas? Plantoneiros, deixa a sua curtida aqui, comenta
compartilha com os amigos e com a família esse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião, eu vou responder todos os comentários aqui. Recentemente a gente passou de 10 mil visualizações no canal, estamos bem perto de 300 inscritos e eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Plantoneiros, valeu e até a próxima!